Boa noite. Se você tem acompanhado nossa série de mensagens em Eclesiastes, já sabe que um dos objetivos do autor do nosso livro é nos cansar de nos mostrar como esse mundo sem Deus não faz sentido. É como olhar para um monte de sucata no canto de uma sala e não perceber que ela foi organizada com um propósito. Vocês se lembram desse vídeo? Muitas obras de Bernard Prat, como essa, são exatamente assim. Um monte de sucata que, olhando do ângulo certo, lhe mostra o porquê das coisas estarem dispostas daquele jeito. Tem um propósito para que elas estejam assim. E quando conseguimos encontrar o ângulo certo para olhar essas coisas, então também conseguimos ver o propósito naquele amontoado de sucata. Semelhantemente, Salomão, o autor de Eclesiastes, quer nos mostrar que sem Deus nós não conseguimos olhar o ângulo correto para entender que existe um propósito neste mundo estabelecido pelo próprio Criador dele. Sem perceber a mão desse Criador, é impossível enxergar o verdadeiro significado das nossas vidas. Sem perceber a mão desse Criador, a vida fica sem sentido. Por isso Salomão escreveu: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. E para nos convencer dessa afirmação, Salomão apresenta diversos argumentos. Nós já vimos alguns deles no capítulo 1, 2 e 3. E de forma sucinta, os principais argumentos foram que, primeiro, sabedoria e conhecimento não dão propósito à nossa vida. Pelo contrário, quanto mais sábio nos tornamos, mais aflitos ficamos. E quanto mais conhecimento adquirimos, mais tristes nos tornamos. O outro argumento é que os prazeres que podemos ter nesse mundo não nos dão plena satisfação. Salomão era rei, tinha muito dinheiro, tinha muitos servos, tinha muito poder, tinha muito acesso. Ele não negou nada que quisesse experimentar. Ainda assim ele questionou: do que adianta buscar prazer? E outro argumento entre os principais é que nenhum trabalho que desempenhamos nesse mundo é capaz de atribuir significado às nossas vidas. Ou seja, nosso coração nunca está plenamente satisfeito. E um dos porquês disso, uma das explicações, nós lemos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Se o que fizermos nessa vida não estiver ligado, conectado ou vinculado com o natural e correto sentimento de que todos nós, ou de que todos nós temos do que existe na vida, é muito mais do que isso que nós enxergamos, então nós sempre estaremos insatisfeitos. Se tudo que existe é aquilo que a gente vê, não há nada que nos trará satisfação. Porque a expectativa da eternidade
ela está embutida no nosso DNA. É impossível vivermos o conceito de felicidade sem considerar a existência e a presença imanente de Deus, de que Ele está constantemente conosco, ou da presença eminente de Deus, que não há ninguém mais importante do que Ele, que está conosco, ou da presença iminente de Deus, conforme a própria promessa de Jesus, de que um dia Ele voltaria. Se o nosso conhecimento, o nosso prazer e o nosso trabalho não convergirem em Deus, se as nossas ações não tiverem como motivo e como alvo o próprio Deus, então tudo que fazemos nesse mundo, como diria Salomão, é correr atrás do vento. A nossa essência, a nossa natureza, ela geme por uma satisfação eterna. Ela requer um relacionamento com a eternidade e que, interessantemente, ela é ofertada por Jesus Cristo. A vida eterna é uma oferta dele para todos os pecadores. Aqueles que aceitam o convite, aqueles que aceitam a oferta, aqueles que creem em Jesus, na sua morte pelos nossos pecados, na sua ressurreição, recebem como presente a vida eterna. E estes que recebem esse imerecido e também inestimável presente, ouvem a voz de Jesus para entenderem e viverem debaixo do propósito pelo qual existem. Porque não vai ser o seu mestrado ou o seu doutorado que lhe dará propósito de vida. A sua pescaria, o seu futebol, as suas bolsas, os seus sapatos, apesar de bonitos e legais, não lhe darão satisfação duradoura. O seu trabalho, por mais importante, talvez interessante ou desafiador que seja, também não lhe vai dar um sentimento de cumprimento de propósito de vida. Deus fez tudo apropriado a seu tempo, mas nós não entendemos toda a lógica do Senhor. E acredite, é bom que seja assim. No fim das contas, o que nós precisamos é temê-lo. E é saudável que nós nos enxerguemos insuficientes, porque é exatamente assim que somos. E quando temos consciência disso, fica mais simples reconhecer que Deus é perfeito e maravilhoso, tanto pelo que Ele faz, quanto pelo que Ele é. E esse foi o último argumento de Salomão, e que nós estudamos na semana passada. A nossa vida é composta de um monte de atividades que, da nossa perspectiva, são quase todas aleatórias. A maioria delas nós não temos o mínimo domínio. Mesmo assim, todas elas foram perfeitamente colocadas na sua história, para que, da sua parte, você perceba claramente a presença de Deus. Seu poder eterno, sua natureza divina, usando as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1. Não há desculpas para que você não perceba a mão de Deus presente e operando na sua vida e nesse mundo, para você enxergá-lo, entendê-lo quanto for possível e então temê-lo. Porque em última análise, Ele é o único capaz de tomar o seu anseio pela eternidade e fazê-lo realidade. Usando os símbolos que eu trouxe na semana passada, Ele é o único capaz de adicionar um lemniscato ao seu epitáfio. Sua vida não precisa ser resumida por um traço, como a gente geralmente tem. Data de nascimento, um traço e data de falecimento. Como se a nossa vida fosse somente um traço. Crendo em Cristo, esse símbolo do infinito, ele é adicionado à sua lápide. Crendo em Cristo, a morte nesse mundo não é o fim. Mas enquanto esse dia não chega, Salomão nos ensina: desfrute da vida,
Seja feliz enquanto há tempo. Vive essa vida consciente de que mesmo as pequenas satisfações são presentes de Deus. A Páscoa está chegando. E o mundo, debaixo do sol, ele preza mais por ovos de chocolate do que pelo Evangelho. Mas aproveite o chocolate, sem se esquecer do Evangelho. Isso é presente de Deus. Entendam isso antes de nós orarmos juntos mais uma vez. O que acontece agora, já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro, também já aconteceu. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Ou seja, como Salomão disse no primeiro capítulo, não há nada de novo debaixo do sol. Deus continua fazendo o que Ele sempre fez. Ele continua supervisionando e participando ativamente na manutenção da sua criação. Nada foge da sua soberania. Tudo acontece no momento certo. Tudo com um propósito definido. Ele quer que nós o enxerguemos. Ele quer que nós saibamos quem Ele é. Ele quer que tenhamos fé nele. E então, vivamos de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por estarmos juntos. Eu sei, Pai, que nesse momento o barulho da chuva com nosso telhado, esse ambiente, fica mais difícil de nos concentrarmos. Então peço, Pai, para que o Senhor nos ajude. Nos ajude porque essa chuva é muito boa, refresca o nosso ambiente, molha as plantas, dá vida, Pai, à terra. Esse é o tempo apropriado que o Senhor fez isso. Te agradecemos por isso, mas também entendemos que esse é o tempo apropriado para abrirmos a Tua palavra, escutá-la, entendê-la e nos ajude, Pai, a vivê-la. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Salomão, dentre todos esses argumentos que já foram dados, ele continua argumentando sobre a vida debaixo do sol. Ele continua apresentando as suas observações, fazendo as suas indagações, compartilhando as suas conclusões. E a primeira delas é referente à questão de justiça. No versículo 16 do capítulo 3, ele diz: observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Eu quando li esse versículo, eu me lembrei da primeira multa de trânsito que eu tomei. Chegou para mim no meu endereço onde estava cadastrado o carro que eu tinha comprado há pouco tempo. Estava lá que eu não tinha usado o cinto de segurança. A multa estava no meu nome, a placa realmente era a placa do meu carro, mas ela foi aplicada numa cidade que eu nunca fui. Ficava 3 horas da onde eu morava. E mais, a hora em que ela foi aplicada, eu tinha até um comprovante de que eu estava no banco. Fazendo dessa história, ou encurtando essa história, era mais barato eu pagar a multa do que ficar buscando provar a minha inocência. Eu tenho certeza que não é exclusividade do povo brasileiro, mas nós estamos acostumados a ver a injustiça. Uma vez eu me encontrei com um amigo que eu não via, era um amigo do basquete, eu não via ele fazia alguns anos, se eu não me engano, 5 anos. E quando eu vejo ele, rapaz, o que aconteceu? Você sumiu? Ele disse, eu estava preso. E ele disse, e eu não podia dizer quem realmente cometeu o crime, senão eu morria. Debaixo do sol, os tribunais são corruptos. Como disse um pastor americano,
nosso sistema é cada vez mais sobre o advogado certo e a grana certa do que sobre justiça. Isso sem considerar o famoso jeitinho brasileiro, tão comum e tão triste na nossa nação. Agora, algo que me chama a atenção nesse versículo, mas eu não sei exatamente como concluir, é que Salomão, o escritor de Eclesiastes, lembrando, ele era rei em Israel. E isso significa que uma das tarefas que ele tinha como rei era de julgar. Inclusive, um dos episódios mais famosos da vida de Salomão é exatamente um episódio de julgamento. Quando ele julga a questão de duas prostitutas que apareceram diante dele para resolver uma questão. Esse texto, eu acho que vale a pena a gente ler. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículos 17 a 28. Eu não tenho ele nos slides. 1 Reis 3, de 17, a partir do versículo 17. Diz assim: uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho quem eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim, elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. E então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será minha nem sua, corte-na no meio. Então o rei deu o seu veredicto: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. E olhando para isso, olhando para esse versículo, tendo o conhecimento de histórias como essa, eu me pergunto, será que Salomão, ao dizer que até os tribunais são corruptos, estava compartilhando sua fragilidade humana em julgar apropriadamente? A verdade é que eu acho que não. Para mim, o tom desse versículo não é bem esse. Eu tendo a pensar que Salomão ele estava se referindo à categoria dos juízes de Israel, mas também que, ironicamente, era ele mesmo que indicava os representantes ou aceitava. Eu especulo. Como eu disse, eu não sei exatamente o que concluir, mas o que vem à minha mente é sobre o nosso possível conhecimento da sujeira que existe entre os profissionais da nossa área de trabalho. Eu tenho certeza que se não todos vocês, a maioria de vocês, conhece alguém da sua profissão que age de forma corrupta. E isso me faz pensar ainda mais, porque eu acredito que todos nós somos passíveis de nos corrompermos. Seja entrando intencionalmente num esquema ilegal, ou mesmo roubando horas de trabalho, ou canetas, ou post-its do seu empregador.
Se trabalharmos como trabalham aqueles que só enxergam por debaixo do sol, até mesmo nós seremos retrato dessa maldade, dessa injustiça da qual nós tanto reclamamos. Ontem eu vi um entrevistado, uma entrevista. Tinha o entrevistador perguntava para o camarada, um cidadão na rua, o que você acha das terras que não são produtivas, das terras improdutivas serem invadidas? E aí? E a pessoa disse, não, acho que é muito bom, tem que ser assim mesmo. E aí o entrevistador, e se a terra fosse sua? Ah, não, aí não. Aí é diferente, né? Muitas vezes, queremos que a justiça seja aplicada imediatamente com os outros, enquanto conosco a gente clama por misericórdia. Isso é algo para pensar mais tarde, porque Salomão ele continua. Pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Então, apesar da injustiça, da corrupção, Salomão ele parece confiar em Deus para que um dia a justiça divina seja feita. No entanto, nem ele mesmo sabe quando será esse dia. Ele sabe, como ele mesmo disse no versículo 1 do capítulo 3, há um tempo para todo propósito. Todavia, ele também nos ensinou que esse propósito ele está confinado aos planos e tempos de Deus e que nós, os seres criados, nós não conseguimos entender plenamente. Em outras palavras, não podemos ter expectativa alguma de que as injustiças que testemunhamos nesse mundo serão devidamente julgadas neste mundo. Debaixo do sol, isso não faz sentido. Debaixo do sol, a nossa melhor expectativa quanto às injustiças desse mundo é a frustração. Essa é a melhor expectativa que a gente pode ter. E se pensarmos bem, quando o assunto é justiça, nossa relação com outras pessoas diversas vezes se parece como de dois animais, de dois bichos que agem por instinto, atacando um ao outro, se aproveitando um do outro. Animais se tratam conforme as suas próprias necessidades. E, curiosamente, como foi com estes animais? Stalin, Hitler, ou trazendo até para o Brasil, o que aconteceu no Carandiru, em São Paulo, já demolido. Nas palavras de Salomão, também refletir sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. E Salomão aqui ele está sendo específico em explicar o porquê dos seres humanos não serem melhores do que os animais. Vejam, pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Os seres humanos não são melhores do que os animais, porque o final dos dois é o mesmo. É a morte. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Agora, não percam de vista que a visão do autor aqui é aquela, debaixo do sol, de onde eu excluo Deus daquilo que eu enxergo nesse mundo. De uma perspectiva onde Deus não está presente. E dessa perspectiva, fica até difícil trazer as verdadeiras características do ser humano. Porque o que teríamos para dizer a respeito do ser humano é intrínseco a quem Deus é. Afinal de contas, como eu vou explicar para alguém que quer desconsiderar Deus da equação da vida, se ele não acredita que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? De que a nossa importância não é aquilo que nós fazemos, ou aquilo que nós estudamos, ou enfim, é por causa da criação que nós temos, das mãos do próprio Deus. A dignidade que nós temos é por causa da dignidade que Ele tem. Debaixo do sol,
não existe o que esperar depois dessa vida. Nós voltamos ao pó, como os bichos também voltam ao pó. Todos voltam ao pó. Então, debaixo do sol, perguntas como essa a seguir são pertinentes. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Debaixo do sol, não existe revelação divina que nos ensine sobre a vida depois da morte. Não existe quem nos explique se existe e quais são as diferenças que nós temos entre os animais ou com os animais. Debaixo do sol, nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque debaixo do sol, Deus nem existe. Debaixo do sol, nós não fomos criados para ter domínio sobre os animais, porque debaixo do sol, não há um Deus que tenha dito isso. Debaixo do sol, nós não estamos aqui para espelhar e espalhar a glória de Deus na terra, porque debaixo do sol não há um Deus que seja glorioso. Debaixo do sol, não importa se o que está no útero de uma mulher é um ser vivo ou não, porque debaixo do sol, Deus não existe para definir o que é vida e o que não é vida. Debaixo do sol, não existe verdade absoluta, porque debaixo do sol, Deus não está presente como Criador e tampouco dono da verdade. Debaixo do sol, o que importa é como eu me sinto, porque debaixo do sol, Deus não existe para ser a razão pela qual nós vivemos. Por isso, concluir que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Essa não é a primeira vez que Salomão dá essa dica. Se tudo que existe nesse mundo é isso, então aproveite o tempo que você tem. Aproveite a recompensa do seu trabalho, mesmo que as alegrias não sejam duradouras. Aproveite porque debaixo do sol não há como saber o que vem depois. Nós vivemos num mundo de injustiça. Nós vivemos num mundo ávido pelo bem-estar pessoal e ai daqueles que se colocam na frente para dizer o contrário. Nós vivemos num mundo que quer tirar de cena qualquer coisa que se remeta a Deus. Aparentemente, a nossa sociedade ela quer cada vez mais viver debaixo do sol. Porque no final das contas, são somente aqueles que conhecem a Deus, que conseguem discernir que dessa perspectiva debaixo do sol, nada faz sentido, tudo é correr atrás do vento. Mas isso não significa que nós, enquanto cristãos, precisamos, em primeiro lugar, mudar as leis do nosso país, ou garantir que as leis boas permaneçam para que haja justiça. Com certeza é ótimo que nós influenciemos as leis da nossa nação, mas isso não é o fundamental. E não é o fundamental porque a raiz do problema não está propriamente na injustiça. A raiz do problema está num coração pecaminoso, num coração obstinado, num coração orgulhoso. E não existe lei que a gente faça, que a gente crie, que vai mudar a condição do nosso coração. O único que pode mudar, ou que pode curar o problema, é o mesmo que pode fazer do nosso anseio pela eternidade uma realidade. É Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar uma visão de mundo que nos faça inerentemente diferente dos animais. Ele é o único que pode nos dar uma satisfação que nunca encontraremos debaixo do sol. Ele mesmo disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, que satisfaz. Quanto mais eu estudo Eclesiastes, mais eu me convenço do que eu lhes disse no começo dessa mensagem,
que um dos objetivos do autor é nos cansar de nos mostrar como esse mundo sem Deus não faz sentido. Nós estamos terminando o capítulo 3. Eclesiastes tem 12 capítulos. E a gente vai cansar, até o capítulo 11, de ver quanto esse mundo não faz sentido. Quanto mais eu leio Eclesiastes, mais eu me convenço que um dos seus objetivos é nos persuadir de ter uma visão de mundo que inclui Deus em todos os aspectos da nossa vida. Na hora que eu acordo, no banho que eu tomo, na roupa que eu escolho, no café que eu tomo, na cadeira que eu sento para trabalhar, no transporte do meu trabalho, na comida do almoço, na chuva, no sol, nos amigos que eu tenho, na saúde que às vezes me falta, no descanso, no lazer. Se Deus não estiver presente na nossa vida, nós estaremos desperdiçando o sagrado tempo que Deus nos deu para cumprir com o propósito que Ele tem para nós. Seja lá o que você faz enquanto profissional. Seja você solteiro ou casado. Seja você nordestino ou sudestino. Seja você o que for. Seja você o que fizer. Se você não colocar Deus na equação da sua vida, é bem provável que aquilo que você faz é correr atrás do vento. Porque no final das contas, aquilo que você faz não cumpre com o propósito pelo qual você existe. Que em última análise, é reconhecer que Ele é o Criador. É adorá-lo por quem Ele é. Dá uma olhada nesse vídeo. Se é isso, se a vida é isso, aproveite bem tudo que você tem nessa vida, tudo que ela tem a lhe oferecer, porque é tudo isso que você terá. Agora, se você sabe que isso aqui não é tudo, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, as suas ordens. Não há maior satisfação, não há maior alegria que viver debaixo da vontade de quem lhe criou. Ele deu vida em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por cuidar tão bem de nós, Pai. A ponto de hoje, mais uma vez, nos ajudar no convencimento de que essa vida sem o Senhor, ela não vale a pena. Ela é sem sentido. Tudo é correr atrás do vento. Nos ajude, Pai, a colocá-lo em cada circunstância da nossa vida, em cada atividade que nós temos, para que nós nos lembremos, Pai, o quanto o Senhor nos ama, a ponto de ter enviado Jesus Cristo para morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Eu sei, Pai, que o Senhor não somente nos observa daí, mas o Senhor está aqui conosco, fazendo-se presente para que esse momento também
nós possamos refletir, Pai, em quem nós somos e no nosso relacionamento com o Senhor. Que cada um de nós aqui, Pai, saiamos hoje com a certeza de que se a vida for somente nascer, crescer, comer, morrer, que cada um, Pai, que pense assim aqui, aproveite o melhor que pode aproveitar. Mas se nós temos, Pai, Jesus Cristo como aquele que transformou a nossa vida e tem transformado a nossa visão de como nós enxergamos esse mundo, que a gente pare de viver para nós mesmos, Senhor, e nós nos atentemos à Tua palavra, à Tua vontade, e tenhamos uma satisfação, Pai, que ela pode começar aqui, mas ela não vai terminar. Nós ganhamos um propósito de vida, um significado de vida, que não é suficiente, Pai. Essa vida não é suficiente para contê-la. Obrigado, Senhor. Nos ajude no convencimento do nosso coração dessa verdade que o Senhor nos revelou. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.